O negócio não é saber se você vai ser aprisionado. O negócio que nós precisamos saber é quando vai ser aprisionado. E para ser aprisionado, nós só precisamos perder um ônibus, nós só precisamos tirar uma nota baixa numa prova, nós só precisamos terminar um relacionamento. Sabe por quê? Porque o verdadeiro aprisionamento está na mente, dentro da mente. É por isso que hoje eu vou levar todos nós em Kirtland, Ohio. Lá o profeta, aprisionado, vários outros santos sofrendo perseguições. Ele então faz uma das maiores orações que nós conhecemos nas Escrituras. Algo impactante. E o melhor de tudo é que hoje você vai aprender como lidar com as suas dores, com seus aprisionamentos, com os momentos de solidão, de tristeza. O Senhor ensina através dos seus profetas como nós podemos nos livrar dos aprisionamentos que virão em breve. Já aconteceu com você de você estar num período onde está fazendo tudo certo, tudo correto e dá tudo errado? Existe uma estrutura, existe algo que acontece de tempos em tempos que leva as pessoas a passarem por desafios, por lapidação. Hoje nós vamos ver isso nesse episódio. Vou levar todos vocês em 1830 na cidade de Kirtland. Uma igreja bem, crescendo, ergueu seu templo, missionários indo para o campo, várias pessoas sendo batizadas. E de repente, sabe o que acontece? Perseguição, mortes, aprisionamento. Tudo começa a dar errado. Tudo. As partes internas e externas estavam totalmente problemáticas da igreja. Os santos dos últimos dias perseguidos, sem saber muito bem o que fazer. Sabe por quê? Porque o seu profeta estava na cadeia. E faz uma das orações mais interessantes, mostrando para a gente algumas soluções que vão aparecer. Nós descobriremos essa estrutura juntos hoje. Vamos estar junto com aqueles que já sofreram e nos ensinaram como vencer esses sofrimentos. Nós vamos aprender hoje a sair do aprisionamento mental ou do aprisionamento espiritual. Vamos lá? Quando olhamos para os santos de Kirtland, então, qual conclusão que nós podemos chegar? Que aquela história é um espelho da nossa própria vida. Eles estavam passando exatamente pelo que passamos agora, porém por situações um pouco diferentes. Existiam 3 problemas: um interno, um externo e outro espiritual. O externo eram perseguições, grandes perseguições. Tudo vinha de errado, tudo convidava a fazer o que é errado, ou tudo de fora fazia com que eles desistissem. A parte interna começou a descrença, começou as disputas, começou os falatórios, começou as perguntas misteriosas, começou a procura por respostas que não vinham. E a parte emocional e a parte espiritual em completo conflito, começando a ser abalada as suas próprias estruturas de testemunho. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós chegarmos no primeiro domingo do mês e falarmos: eu sei que Jesus Cristo vive, que essa é a igreja dele. Ali é simples. A questão é quando tudo desaba. Quando os nossos planos, os nossos sonhos, todos os nossos projetos, as nossas metas, elas ruem. Apesar da nossa fidelidade, apesar da nossa integridade, apesar da nossa recomendação estar dentro da validade. São essas coisas, então, que coloca dentro de um aprisionamento o nosso testemunho. O nosso testemunho, ele não pode ficar aprisionado. O nosso testemunho, ele tem que estar livre. Ele tem que estar além dos problemas. Na verdade, ele tem que estar acima, observando todas as coisas que acontecem externa, internamente e espiritualmente. E trazer para nós luz, certeza que tem um ser no céu. Foi assim que os santos conseguiram lidar naquela época com tamanhas dificuldades. Muitos se perderam, muitos ficaram pelo caminho. Muitos líderes da igreja de alto escalão se perderam nesse momento. Chegou a hora, então, deles serem testados, provados em todas as coisas, inclusive o profeta Joseph Smith. Foi nesse momento em que só sobra o testemunho, só sobra as certezas que estão dentro do coração, só sobram as certezas de que aquelas que Cristo coloca dentro de nós. E nessa jornada de vida, alguns começam a lidar, sabe com o quê? Com problemas emocionais, com perdas. Outros têm dificuldade com os pais, desemprego, dificuldades com a sua própria estrutura física.
tem dificuldades de lidar com a comunidade, de morar onde mora, de abandono, casos de relacionamentos tóxicos, de perda. São tantas coisas, né? E lá, quando a gente estuda as Escrituras, a gente então entende isso como algo que é oposição, algo que é um castigo, algo que é um problema. E o interessante que é para nós hoje, que a gente precisa entender que está sendo escrita a sua história, você só precisa saber que isso é mais um episódio da vida, é só isso. A vida é assim. A vida tem seus altos e baixos, seus momentos bons, seus momentos ruins. Isso é a sua vida sendo escrita aqui e agora. É somente isso. Nós estamos então aprendendo lá no século XIX como eles conseguiram lidar com aquilo que nós estamos lidando hoje, somente com nomenclaturas diferentes. E por que Deus então permite com que essas coisas aconteçam com inocentes? Por que ele faz isso? É para que nós então consigamos hoje, em 2026, aprender as lições que eles talvez não aprenderam a princípio, mas também ver as mãos de Deus reescrevendo a nossa história. Nem tudo está perdido, sabe por quê? Porque esses episódios que estão acontecendo com a sua vida hoje servirão para os que virão depois. A sua história será contada aos seus netos, bisnetos, geração após geração. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você desanimou, aquilo que você cresceu e principalmente aquilo que te fortaleceu a fé em Cristo. Joseph passou por isso, Moisés passou por isso, Nefe passou por isso, grandes homens e mulheres passaram por isso e chegou somente a nossa vez, o nosso momento. Agora nós entramos no mundo, está estrelando cada um de nós nesse episódio tão bonito, nessa série tão maravilhosa, nessa novela, ou sei lá qual nome que você queira dar à sua história, é a sua história sendo contada. Ela tem um princípio, um meio, um fim, ela tem antagonistas, protagonistas, tem o herói, tem o vilão, ela tem de tudo acontecendo, mas com uma certeza absoluta. No final prevalece a vontade de Deus, no final prevalece a mão de Deus, no final prevalece os propósitos de Deus. E se eu estiver dentro disso, não tem como dar errado. Não tem como a nau tragar se Cristo estiver dentro dela. Não existe possibilidade, essa é a segurança que nós temos. E nesses nossos episódios, nós precisamos entender que o mundo gira, que ele dá voltas, que existem recomeços, que existem histórias bonitas, existem histórias ruins, mas que ela não se acaba aqui. Esse é só um momento, esse é só um ato da peça. Esse é só mais um momento de vida. E nós vamos estudar agora mais um pouquinho sobre os episódios deles, para que a gente consiga entender o fim grandioso. Enquanto isso, o mundo gira. E o grande problema nesses momentos não é só imaginar que o mundo está girando, que as coisas estão rodando, que nada está dando certo. O problema é nós imaginarmos que Deus não está presente nessa giratória, nesse problema, nessa confusão. Foi assim com Joseph Smith, lá na seção 121 de Doutrina e Convênios, quando ele estava na cadeia. Naquele exato momento dos grandes problemas da vida dele, ele pergunta: Senhor, onde está a sua mão? Parecia então que até aquele momento ele não estava entendendo que Deus estava lá. Ele estava lá. Ele estava no meio da grande tempestade, da confusão. Ele não estava olhando através, ele estava dentro, ele estava junto. Joseph só não estava conseguindo ver por enquanto. O Senhor responde na seção 121 de Doutrina e Convênios, nos versículos 7 e 8. Meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. O que será mais que um tempo? O que significa mais que um tempo diante da eternidade? O que pode significar isso? O que poderia significar para Nefe quando ele fala que em todas as coisas precisam de oposição? Que nós precisamos tomar decisões diante dessa oposição. E é no meio disso tudo que Elder Holland diz o seguinte: os momentos mais difíceis da vida podem se tornar experiências redentoras se permanecermos ligados ao Pai Celestial. As coisas mais difíceis da vida podem se tornar experiências de redenção. Nós podemos ser redimidos de algumas outras situações estranhas na nossa vida,
redimidos de alguns traumas, redimidos de algumas lembranças, nós podemos ver novamente o nosso Deus agindo. E tem uma citação também do presidente Nelson que ele disse o seguinte: o Senhor ama nos transformar e Ele usa a aflição para nos refinar. Refinamento, redenção, cada palavra interessante, gostaria que você pudesse pensar nisso. E queria te fazer o primeiro desafio dessa aula, queria mesmo. Preciso que você, a partir de hoje, tira aí pelo menos uma semana e você começa a anotar e escrever o que você gostaria que a sua descendência, seus filhos e netos, soubessem dos momentos que você está atravessando, das experiências negativas e positivas. Queria que você colocasse as alternativas que você encontrou, quais são os sentimentos que vêm no seu coração, que você dirigisse e escrevesse a sua epístola, fulano de tal, capítulo tal, e demonstrasse o seu sentimento, o seu testemunho, prestasse o seu testemunho da veracidade das coisas, apesar das dificuldades. Apesar do mundo girar, os seus descendentes precisarão saber que você viveu, que você soube escolher. E nós já aprendemos que existem leis, e essas leis são aplicadas na Terra. A lei da gravidade é uma, a órbita, tudo tá girando como eu estava girando até aqui. E Deus não vai eliminar essas regras, Deus não vai retirar essas leis. Não é por sua causa que Ele vai desfazer aquilo que Ele fez para toda a humanidade. O que Ele está querendo dizer é: eu ando contigo, eu estarei contigo, eu te dou a mão, eu estou aí, confia em mim. Deixa eu escrever o roteiro da sua história e você é você é o artista principal dessa história. Que você atue e que sempre se lembre, o final é brilhante. No final vai dar certo. Ainda não chegou o final. O martelo ainda não foi batido. A sentença final ainda não foi dada. Os seus pecados serão redimidos, os seus erros serão consertados, a sua história servirá para outros. É isso que nós precisamos entender, que nós temos um Deus que caminha conosco e que Ele é misericordioso para nos ensinar a mostrar para outras pessoas o que nós enfrentamos, como nós enfrentamos. Encontramos vários profetas nas Escrituras que passaram por momentos difíceis, que enfraqueceram, que duvidaram, que tiveram seus problemas. E eles depois foram exaltados, e os seus nomes também foram exaltados. E também exaltados no sentido de reconhecimento. E o Senhor, então, mostrou para nós as suas histórias, elas estão nas Escrituras. E o mesmo está sendo feito com cada um de nós. A nossa história está sendo escrita por Deus, por anjos, por testemunhas. A nossa história ainda não encerrou. A nossa história está somente em mais um ato dessa peça maravilhosa chamada vida, chamada dificuldade, chamada um momento. Um pequeno momento na eternidade. O problema é que algumas vezes, a gente está aprisionado e a gente vê até a saída, mas ela parece tão distante, ela é tão difícil, ela é tão ruim. E por falar em cadeado, e antes de eu falar mais de corrente, eu queria te dizer, tem uma coisa te prendendo, é você não lançar frequência. Olha aqui para vocês, você não lançar frequência. Esse nosso curso é o Alicerces da Restauração, é um curso fundamental. Se você não fizer os 4 cursos fundamentais, você não recebe diploma na formatura. Esse aqui é um curso de inovação porque ele está sendo gravado no YouTube. Conversa com quem você conhece do Instituto, conversa com todas as pessoas que até hoje não receberam diploma, fala com todo mundo, espalha a notícia, gente. Tem um monte de gente aprisionado sem receber um diploma porque não consegue fazer o curso fundamental. E você pode fazer aqui, vai ser uma honra. O meu nome é Reginaldo, vocês me conhecem. Eu sou aprisionado, eu fico de um monte de jeito, mas eu sou gente boa. Venha para cá, para o Instituto Belo Horizonte. Vai ser uma honra caminhar com você nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos ruins. Também. E dando continuidade então na nossa conversa, eu queria levar vocês há muitos anos. Eu vim trabalhar e estudar em Belo Horizonte. A minha esposa ficou no interior de Minas Gerais com 2 filhos. Naquela época não tinha celular não, tá? E eu lembro fazendo uma ligação para ela, com muita dificuldade. E aí ela me relata: Reginaldo, nosso filho mais velho está doente, nosso filho mais novo
está doente. Nós tínhamos 2 filhos na época. E ela não tinha dinheiro. Eu também não tinha dinheiro. Eu era um dizimista integral. Eu era uma pessoa que tentava fazer o que era certo. E na minha cabeça, então, eu voltei igual o Joseph Smith lá no templo, lá na prisão. Onde está a sua mão? E foi nesse dia, então, que eu caminhei e estava passando próximo a uma igreja dos nossos irmãos evangélicos. E ele começou a falar assim: você que está passando por tristeza, você que está passando por adversidade, você que está preso, você isso, você aquilo, vem cá. Eu falei: rapaz, eu acho que ele está falando para mim. E eu entrei lá na maior tristeza, na maior amargura, assisti todo um culto. Não posso dizer que foi ruim, não, foi bom. E ele então mandou levantar aqueles que aceitavam Jesus, aqueles que estavam dispostos a se livrar das correntes, de tudo que estava acontecendo na vida. E eu lembro como se fosse hoje, eu levantei do banco, caminhei entre algumas pessoas e fui para a porta. E a única coisa que eu pude pensar naquele dia foi: para onde eu vou? Para onde eu vou? Se é só no Senhor que tem a vida eterna. Se é só o reino de Deus que está estabelecido na terra que tem a verdade por completo. Se a autoridade do sacerdócio está restabelecida na terra, se a igreja foi restaurada, se nós temos apóstolos, profetas, videntes e reveladores, temos todos os dons do Espírito, temos uma caminhada pela frente, temos revelação contínua, temos um canal aberto com o céu. Para onde eu podia ir? Para onde você pode ir? Onde você vai contar a sua história? Aonde você vai contar a sua história? Se ela precisa passar pela verdade, pelo caminho, pela vida, por Cristo, pela sua igreja. E naquele dia, os meus filhos não foram curados. Eu não consegui dinheiro para ir para minha cidade e as coisas não foram tão fáceis como eu pensei. Mas naquele dia, quando eu imaginei para onde eu iria e o que eu tinha, eu me livrei disso. Eu me livrei. Eu estava solto. Eu estava livre. Porque quem estava contando a minha história era aquele que é capaz de arrancar as correntes, de quebrar as correntes. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele fez na minha vida e ele vai fazer na sua. Ele fez na de Joseph, de Moisés, de Abraão. Por que ele não faria com você se você também é filho, se também você é filha? Então, estou livre. Assim, se Cristo te libertou, verdadeiramente sois livres. E hoje, então, eu tenho uma visão de fora das grades. A visão é muito diferente. E vocês não queiram cobrar que eu grave. Eu vou colocar aqui na tela porque eu não vou gravar, que é muito difícil um negócio desse. Mas tem uma citação do presidente Hunter que fala: se a aflição te afasta de Deus, você perde. Se a aflição te aproxima de Deus, você ganha. Eles ganharam. Os santos ganharam. Nós temos um reino estabelecido hoje e a igreja está na terra novamente. Tudo foi feito dessa forma, para que fôssemos livres. Estamos livres. Livres do pecado. Livres das influências negativas desse mundo, se estivermos em solo sagrado. Louvado seja Deus. Ele nos livrou. E vemos hoje tudo de uma nova perspectiva. Essa verdade nos ensina que essa grade que a gente começa a enxergar pelo lado de fora, quando somos verdadeiramente livres, Joseph Smith encontrou dentro da prisão, dentro da cadeia. Os santos encontraram isso no meio dos seus problemas. No oeste, quando eles estavam a caminho, é ali que eles encontraram. Foi ali que eles encontraram Cristo. Você já encontrou Cristo alguma vez? Você já encontrou? Cristo já se manifestou alguma vez na sua vida? Se ele já se manifestou, lembra, provavelmente você estava passando por momentos muito difíceis. Esse é outro pedido que eu gostaria que você pudesse pensar. Qual foi o último desafio que você enfrentou, a última perseguição, a última crítica, a última crise? Sei lá, pensa aí. Eu gostaria que você pudesse também entender, relembrar e pensar
como que Cristo se apresentou, porque ele se apresenta. Ele se apresentou há um tempo atrás e vai apresentar de novo. O Elder Holland compartilhou uma citação que diz o seguinte: algumas bênçãos vêm cedo, outras vêm tarde, e algumas não vêm até o céu. Mas para aqueles que abraçam o Evangelho, elas vêm. Olha que certeza absoluta. Tem uma pergunta que não quer se calar. Como que você enxerga Jesus Cristo agora depois dessa aula? Como que essa aula teve um impacto nos seus sentimentos e nas suas emoções com relação a Cristo que verdadeiramente te livrou? Como que você hoje pode ter uma perspectiva diferente dos aprisionamentos e das coisas da vida, lembrando, vai acontecer com você. Mas o sentimento de liberdade que a gente tem no meio dessa confusão, ela é incrível. Eu já senti e espero que você sinta. Que Deus te abençoe na sua jornada. Que Deus te abençoe na sua cadeia de Carthage, na sua cadeia de Liberty, na sua cadeia de Minas Gerais, do Brasil. Que Ele estenda suas mãos sobre sua cabeça. Que Ele te abençoe. Que você se aproxime de Cristo como nunca tem aproximado na sua vida. Te desejo toda a felicidade do mundo, eu queria que você soubesse disso. E ela vai chegar. Verdadeiramente, vocês são livres. Só entenda isso. Não são as dores que vão te aprisionar. Em nome de Jesus Cristo, amém.